Vamos falar então agora do caso do deputado Daniel Silveira, né, Caio? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o deputado participe hoje da sessão da Câmara que deve decidir se mantém ou não essa ordem de prisão contra ele. Silveira poderá participar por videoconferência. Moraes também determinou a suspensão das contas das redes sociais do deputado. Então, Facebook e Instagram já cumpriram essa ordem. Twitter deve suspender essa conta ainda hoje. O deputado Silveira passou a noite na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana ali do Rio. Depois foi transferido para o batalhão por conta da liberdade negada naquela audiência de custódia. E durante a vistoria na cela, ali na Superintendência da Polícia Federal, foram apreendidos 2 celulares. E Silveira teria mandado mensagens a outros congressistas de dentro da prisão. Essa informação, inclusive, foi confirmada por parlamentares do partido, à CNN, e agora vai ser investigada pela PF. Eu queria saber de você, Caio, como que esses novos fatos que foram divulgados nas últimas horas indicam qual vai ser o futuro do deputado Daniel Silveira. Qual a sua avaliação sobre a participação de Silveira pela internet, da sessão na Câmara que decidirá o seu futuro, né? Eu queria saber justamente sobre isso, atualizando inclusive que o perfil dele no Twitter também já está fora do ar. É contigo, Caio. Bom, eu vou focar mais nesse ponto, nesse último ponto das redes sociais, mas antes algumas observações preliminares, né? A prisão do deputado, ela é arbitrária, ela é inconstitucional, como a gente já falou aqui ao longo da semana, com leitura dos dispositivos da lei e citação de doutrina, né? Então, tudo que decorre dessa prisão, na verdade, é juridicamente nulo, é sem efeito, ou seja, a ilegalidade não está no uso do celular, a ilegalidade está na prisão, e é importante a gente não inverter os valores, né? Outro ponto, né? Para ilustrar, há pouco tempo, um político muito popular participou de um esquema que roubou bilhões de reais do povo brasileiro. Esse corrupto ele foi condenado em múltiplas instâncias, em múltiplos processos. Só que ao invés de ser tratado como criminoso comum que ele é, ele foi agraciado com diversos privilégios. Por exemplo, a sua pena no regime fechado, devidamente abreviada pelo STF, se deu como um hóspede no dormitório de uma superintendência da Polícia Federal. Então, segundo uma matéria da revista Veja, esse corrupto condenado se alojou numa sala de 15 metros quadrados, adaptada como suíte. A sala tinha porta destrancada, roupa de cama especial, armário com troca de roupa, mesa e cadeira para recepcionar os convidados, espaço de dispensa para alimento e bebida e, pasmem, TV de plasma. O espaço era tão confortável que de lá, esse criminoso comum organizou a campanha presidencial do seu partido em 2018 e recebeu os jornalistas amigos para aquelas entrevistas exclusivas. Então, o espectador vai se lembrar que, na época, a imprensa em geral era bem silente, bem quietinha em relação a esses benefícios indevidos e poucos denunciavam os favores do Estado a esse presidiário hóspede, que, em última análise, é um grande ladrão de dinheiro do povo brasileiro. E eu nem preciso citar o nome desse criminoso privilegiado, porque o público sabe muito bem quem é o corrupto de estimação favorito do jornalismo nacional. Pois bem, hoje nós temos um parlamentar investigado que, independentemente do seu caráter, das suas ideias, da sua biografia, ele foi preso ilegalmente num ato claro de casuísmo e abuso de autoridade vedado pela Constituição. Mas ao invés de mostrar ao público o absurdo jurídico dessa prisão, a imprensa brasileira parece optar por denunciar com prioridade, com alarde, a apreensão dos celulares na cela do parlamentar, criticando o seu acesso ao pátio da carceragem e a sua interação aí com seus apoiadores. Gente, isso é o equivalente moral a criticar uma pessoa que está apanhando de 11 agressores por ela ter cuspido neles. Inversão de valores. Mas a real é que chega a ser cômico esse duplo padrão, viu, Evandro? Sobre os privilégios, aqueles privilégios nababescos desfrutados pelo corrupto de estimação, nenhum pio. Agora, sobre as pequenas concessões carcerárias ao deputado bolsonarista preso ilegalmente, aí vem uma revoada de gralhas. Aliás, tentar fazer aqui o trava-língua, são gralhas gralhando contra a sua própria liberdade de gralhar. Ou vocês acham bacana que vídeos de críticas às autoridades sejam usados permanentemente para decretar prisão em flagrante de gente que tem coragem, que tem hombridade para contrariar os interesses dos poderosos de Brasília ou dos tribunais?
né? Certas gralhas estão tão distraídas na sua militância lá contra o presidente da República e tudo que pode ser associado a ele, que não percebem as consequências dessa escalada do autoritarismo do STF. Então, as gralhas elas relevaram a ilegalidade do inquérito das fake news porque as investigações miravam apoiadores do presidente. E quando a PGR tentou arquivar esse procedimento ilegal, ela não encontrou gralhas para gralhar a seu favor. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, carrasco da liberdade de expressão, né? E começa a suspender contas em redes sociais, exatamente como ele fez agora. E isso tem nome, censura. Mas era a censura de bolsonaristas, então as gralhas aceitaram quietinhas esse abuso mais uma vez. E daí, óbvio, animado com a complacência das gralhas, o doutor Alexandre foi além. Ele censurou uma matéria da imprensa nacional, da revista Cruzoé, que fazia menção a um documento da extinta Lava Jato, no qual constava que o ministro Dias Toffoli era conhecido no Odebrecht pelo codinome amigo do meu pai. Só que na época, a revista e o seu site mãe, né, o Antagonista, não eram antibolsonaristas. Por isso as gralhas não gastaram muita saliva, né? Então, depois de censurar, chegou a hora de fazer o quê? De prender. Então, violando o devido processo legal, eles encarceraram um jornalista, mas eles chamaram ele de blogueiro bolsonarista. Então, isso já foi ração suficiente para acalmar as gralhas de plantão, né? E aí, como deu certo, inventaram um jeito de prender em flagrante o parlamentar que mais atacava o Supremo. Claro que tiraram o vídeo do ar para garantir que ninguém soubesse realmente o que ele disse. Quantos de vocês assistiram ao vídeo? E pior que funcionou, porque o Canto das Gralhas reproduziu com perfeição a partitura escrita pelo STF. E aqui a gente chega nesse último escândalo desse inquérito que é inconstitucional, que é excluir as redes sociais de um parlamentar ou de qualquer pessoa. Isso é uma mordaça virtual, é calar uma voz antes que ela possa se expressar, é censura vedada pelo artigo 5º da Constituição, e aqui eu faço questão de ler os incisos. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura. E para todos aqueles casos de abuso dessa liberdade de expressão, a própria Constituição tem o remédio. Inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né, assegurado o direito à indenização pelo dano decorrente da sua violação. Isso que o Código Penal ainda oferece proteção criminal adicional para esses casos quando há injúria, difamação e calúnia. Portanto, a censura é inconstitucional e, mais importante, censura é imoral. Imoral, talvez não para as gralhas, essas não vão dar nenhum pio, mas quem for jornalista de verdade vai fazer barulho e não vai aceitar censura, independente de contra quem ela for.